A pirâmide de Quéops tem um segredo e agora sabemos qual é. 4.600 anos, dezenas de terremotos e nem uma única rachadura no interior. Como diabos essa coisa sobreviveu a tudo isso? Pesquisadores agora sondaram o interior da pirâmide de Quéops e o que eles encontraram é inacreditável. Vamos analisar isso em detalhes hoje e vamos começar agora mesmo. Se vocês também acham esses assuntos tão interessantes quanto eu, podem me apoiar muito assinando o canal. Não se esqueçam de ativar o sino também. Muito obrigado, pessoal! E claro, eu também fico muito feliz com cada joinha. 5.000 curtidas no vídeo devem impressionar o algoritmo do YouTube devidamente. Então, do que vamos falar hoje? A pirâmide de Quéops, no Planalto de Gizé, no Egito, é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe hoje. Cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, com quase 147 metros de altura originalmente, construída há 4.600 anos. Essa obra é um monumento à criatividade humana numa época em que ainda não existiam guindastes, computadores nem pizza congelada. E embora a região ao redor do Cairo esteja longe de ser isenta de terremotos, a pirâmide ainda hoje se ergue como uma rocha no deserto, literalmente. Vários terremotos abalaram a região nos últimos séculos. Em 1847, por exemplo, um terremoto de magnitude 6,8, com epicentro a cerca de 70 quilômetros de distância. Em 1992, ainda mais perto, magnitude 5,8, epicentro bem em Gizé. Nesse tremor, algumas pedras de revestimento restantes caíram das partes superiores da pirâmide, mas o interior da pirâmide de Quéops ficou intacto, sem rachaduras, sem danos, nada. A questão é, como pode a pirâmide de Quéops não ter sofrido danos por terremotos em mais de 4 milênios, sendo que foi feita numa época em que se pensava não ser possível construir algo tão resistente? Seria isso um indício de que alienígenas foram os construtores das pirâmides? Ninguém reconhece o meu esforço. Deu tanto trabalho construir esse negócio. Um novo estudo publicado na revista científica Scientific Reports finalmente nos dá uma resposta. E ela tem a ver com algo que poucos esperariam: frequências. Cientistas egípcios e japoneses, liderados pelo geofísico Mohamed El-Gabri, do Instituto Nacional de Pesquisa em Astronomia e Geofísica do Cairo, se propuseram a fazer algo incomum. Em vez de escavar ou fazer varreduras, eles escutaram. Com acelerômetros supersensíveis foram registradas vibrações em 37 pontos de medição dentro da pirâmide, nas câmaras, nos corredores e na parte externa da alvenaria. Bem baixinho, bem suave. Os chamados ruídos ambientais da alvenaria. Parece um hobby meio sem graça, escutar paredes com paciência, mas valeu a pena. Pois os cientistas se depararam com algo totalmente inesperado. Todo edifício tem uma frequência natural, ou seja, uma determinada frequência de vibração à qual reage de forma especialmente sensível. Quando uma onda sísmica atinge exatamente essa frequência, as vibrações se amplificam mutuamente. Isso se chama ressonância, e é praticamente a pior coisa que pode acontecer a uma construção. Quem ainda se lembra das aulas de física? É o mesmo princípio com o qual um cantor de ópera consegue fazer a famosa taça de vinho estourar apenas com o tom certo. Foi exatamente isso que aconteceu no terremoto devastador de 1985 na Cidade do México. Os arranha-céus da região tinham uma frequência natural que, por acaso, coincidia perfeitamente com a do solo macio. O resultado foi catastrófico. Centenas de edifícios desabaram. Já na pirâmide de Quéops, acontece o contrário. As medições mostram que a alvenaria da pirâmide oscila com uma frequência natural de cerca de 2,3 Hz. O solo abaixo e ao redor dela, por outro lado, tem apenas cerca de 0,6 Hz. É uma diferença de 4 vezes. Então, quando a Terra treme, a pirâmide simplesmente responde em um tom completamente diferente. A energia sísmica, de certa forma, passa por ela sem causar danos. O próprio Mohamed El-Gabri diz sobre isso. Do ponto de vista da engenharia atual, tudo isso é realmente fascinante, mas é ainda mais impressionante quando se pensa nas ferramentas e recursos que tínhamos à disposição há 4.600 anos. Incrível, né? Que já naquela época construíssem de forma tão resistente a terremotos, e isso através de causas no nível de frequência. Mas isso não é tudo, pois os pesquisadores descobriram algo mais que é pelo menos tão impressionante quanto.
Essa frequência natural de cerca de 2,3 Hz não é só um valor aleatório em algum ponto da construção, ela é a mesma em todos os lugares. Na Câmara do Rei, bem no interior, nos corredores estreitos, na camada externa em diferentes alturas, em todos os lugares, os cientistas medem valores entre 2 e 2,6 Hz, com média de 2,3. Isso significa que a pirâmide se comporta dinamicamente como um único corpo homogêneo. Não como um monte de 2,3 milhões de blocos de pedra empilhados individualmente, mas como um monólito. E isso é realmente surpreendente do ponto de vista da engenharia moderna. Mas por que é assim? É aqui que a geometria entra em cena e os antigos egípcios, consciente ou não, fizeram quase tudo certo. A massa da pirâmide se concentra na base e diminui continuamente em direção ao topo. O centro de gravidade geométrico e o chamado centro de resistência ficam praticamente no mesmo ponto. Isso minimiza as forças de torção, ou seja, a torção da estrutura, o que é especialmente perigoso em caso de terremotos. Além disso, a pirâmide não tem cantos recuados, ou seja, nenhum ponto onde as tensões possam se acumular, e a ampla fundação sobre a rocha calcária dura do Planalto de Gizé confere ao sistema inteiro uma enorme estabilidade. E agora vai ficar ainda mais emocionante, pois há algo no interior da pirâmide que intrigou muitos pesquisadores: as chamadas câmaras de alívio. Essas 5 cavidades empilhadas umas sobre as outras ficam logo acima do teto da Câmara do Rei, a uma altura entre pouco menos de 49 e 61 metros. Os arqueólogos já conheciam sua função mecânica há algum tempo. Elas distribuem o peso enorme das massas de pedra acima e evitam que tudo se concentre em um único ponto. Mas as novas medições mostram agora que essas câmaras aparentemente também têm uma função sísmica. Normalmente, em edifícios, quanto mais alto, mais forte é a oscilação durante um terremoto. Isso é conhecido, por exemplo, em arranha-céus, onde os andares superiores oscilam mais com vibrações do que os inferiores. Isso também se vê na pirâmide. Até uma altura de pouco menos de 49 metros, a amplitude relativa da oscilação aumenta com a altura. Mas nas câmaras de alívio, entre 49 e 61 metros, esse valor volta a diminuir. A geometria dessas câmaras aparentemente amortece ativamente as oscilações. Se isso foi construído conscientemente pelos antigos egípcios, ou se é um efeito colateral feliz da distribuição de carga, os pesquisadores não podem afirmar com certeza. Eles falam de uma possível conexão, não de uma intenção comprovada, pois a partir de uma diferença de frequência entre o solo e a pirâmide, não se pode afirmar se os construtores planejaram isso. Me digam o que vocês acham. O que podemos dizer com certeza, porém, é que o resultado é de tirar o fôlego. Uma construção erguida com cinzéis de pedra e força muscular humana que, ao longo de milênios, se mostra quase perfeitamente otimizada. Talvez não tenha sido força muscular humana. Feito com esse bíceps galáctico. Para o futuro, os cientistas planejam cavar ainda mais fundo, no sentido figurado. Modelagem numérica e uma análise completa do modelo da construção devem revelar como a pirâmide realmente reagiria a um terremoto ainda mais forte. Até lá, temos um monumento que foi erguido há 4.600 anos e que a Terra simplesmente não conseguiu abalar desde então. Vou manter vocês informados sobre todas as novas descobertas. Então, lembrem-se de se inscrever no canal para receberem sempre as notificações e deixem o seu joinha para os 5.000 likes. E agora tenho mais uma coisa bem emocionante para vocês. Vou levar vocês numa viagem muito especial para a Suíça, em Genebra, ao CERN. Estive lá, onde os maiores mistérios do universo são investigados, onde partículas colidem a quase a velocidade da luz e onde cientistas tentam responder às perguntas mais fundamentais da física. O que existia antes do Big Bang? O que é a antimatéria? O que eu vivi lá? O que vi e o que realmente me deixou sem palavras vocês podem conferir no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, mais um tema sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.